O volume 8 e o volume 9 foram volumes assim bem tranquilos, né? Só Slice of Life com algumas coisas interessantes acontecendo. Mas agora chega de tranquilidade, hora do tsunami. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 10 de Tensei Shitara Slime. E eu só quero dar um aviso para vocês de que daqui em diante os vídeos começarão a ter sempre mais de 20 minutos ou até mesmo 20 minutos, dependendo do vídeo o quanto de informação que eu vou colocar. Mas bem, depois desse vídeo, caso você queira saber mais alguns detalhes, mais algumas informações, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado o que eu não falei nesse resumo. E caso você se interesse em ler a novel, que esse é um dos meus objetivos com esse resumo, vai estar aí no link na descrição os dois sites que eu uso para ler, cara. Então, bora começar com esse resumo do volume 10, Majin nos bastidores. Após o labirinto finalmente ser aberto de novo, ele virou um completo sucesso e ele também parecia estar dando certo, mas só parecia mesmo. O Rimuru convocou uma reunião com Mior Miles, Ramires, Veldora e também Masayuki, pois por mais que o retorno fosse até bom, ele estava tendo alguns problemas. Durante alguns dias, ninguém conseguiu passar do primeiro andar, e isso acontecia porque todos que se aventuravam eram arrogantes, idiotas e também não tinham muita ideia de como seria o labirinto. Então, o Masayuki ele deu algumas sugestões bem interessantes, como fazer do primeiro andar, ao invés de um andar como os outros cheio de monstros, usá-lo como um andar que serviria de tutorial, onde teriam simulações de como seriam as armadilhas, monstros e etc. Também poderia ser adicionado alguns checkpoints, pois se você morresse no labirinto você acabaria voltando para o início, o que isso ajudaria bastante na aventura. Também poderiam ser adicionados banheiros, pousadas, drops de monstros e muito mais, aos poucos transformando o labirinto em um verdadeiro videogame. Algumas outras coisas foram adicionadas no labirinto, como recompensas por derrotar certo chefe de certo andar e também deixar espíritos vagarem pelos andares, porque isso ajudaria bastante na localização e também de poder passar pelos andares. Aos poucos o labirinto foi evoluindo e para melhor, dando uma pequena colher de chá para os novatos. Então, depois de dias aprimorando o labirinto, o Rimuru estava no seu escritório e também estava experimentando uma xícara de chá feita exclusivamente pela Xion. E pela primeira vez, a Xion fez algo gostoso. E o engraçado é que o Diablo falou que experimentou os testes dela e disse que pela primeira vez na vida dele, ele conseguiu sentir mal-estar, cara. Depois de pensar o quanto Xion tem o impressionado, o Rimuru perguntou se Diablo queria alguma recompensa, pois todos têm recebido, menos ele. O Diablo de primeira não queria nada, mas ele logo perguntou se poderia ir atrás de demônios que poderiam ser novos subordinados para diversas tarefas, como por exemplo, destruir nações e muitas outras coisas. Exagerou um pouquinho, Diablo. Ele tinha alguns conhecidos e esses conhecidos tinham subordinados, então ele disse que o número poderia ser perto de 1000 demônios mais ou menos, então deveria ser providenciado corpos assim como o de Beretta. Então, com a confirmação do Rimuru, o Diablo vai atrás de novos demônios. Depois de mais alguns compromissos, o Rimuru acabou se enfiando dentro de uma sala de pesquisas por vários dias. E nesses dias trancafiado, ele criou alguns artefatos bem interessantes. Logo, o Rafael o avisa que ele estava muitos dias sem falar com os seus subordinados. Então, ele recebe a visita do Mior Miles, que estava procurando por ele. O Mior Miles avisou que as coisas no labirinto, que ao mesmo tempo estavam indo bem, também estavam indo mal. Tirando a equipe de Masayuki, um grupo de aventureiros chamado Rebelião Verde estaria avançando num nível simplesmente descomunal. Eles já estavam perto até mesmo de chegar no nível 50. E não só isso, mas a Hinata e os Cavaleiros Sagrados que estavam desafiando o labirinto e também que começaram vários andares acima, conseguiram derrotar a maioria dos chefes dos andares, que estavam fracos ou precisavam de treinamento. Um exemplo deles era Zegion, que estava em um casulo, ou até mesmo a Kumara, que precisava crescer ainda, já que era jovem ainda. Ou até mesmo o Adalman, que logo depois de perder a sua fé no iluminismo, ele não podia mais usar magia sagrada. Os Cavaleiros Sagrados em um certo andar haviam sido derrotados, mas a Hinata, ela era um outro nível. Ela acabou derrotando todos os chefes até o andar 99 em 2 dias, mas a sua sequência de conquistas havia terminado quando ela enfrentou o Veldora, que por mais que ela até conseguiu o machucar, infelizmente perdeu, assim mostrando de que os chefes acima
do nível 50 precisavam de treinamento ou um upgrade, e também de que eles deveriam pegar um pouco mais pesado nas armadilhas, porque se isso não fosse feito, várias pessoas poderiam facilmente chegar até o 100º andar. Depois de receber as notícias, o Rimuru foi logo ao andar onde estava o Adalman, pois como disse antes, por perder a sua fé no iluminismo, ele não podia mais usar magia sagrada, que também era o que fazia ele forte, mas para isso o Rimuru colocaria em ação a sua habilidade, Segredo Supremo de Fé e Graça, que foi a habilidade que Illuminus o ensinou. Assim, o Adalman conseguiu usar magia sagrada de novo, mas logo o Adalman queria fazer um pedido para o Rimuru, que era invocar o seu amigo morto Albert como um fantasma, mas não só isso, como também invocar um bichinho de estimação. O Rimuru não viu muito problema nisso, então ele logo deu permissão para o Adalman poder fazer isso. E depois de arrumar o problema com o Adalman, para conseguir arrumar o problema com a Rebelião Verde, o Rimuru junta Veldora, Ramírez e logo Milen, que havia voltado com Gobta e Ranga depois do treinamento. Ele acabou juntando esse trio porque ele vai botar em ação agora os seus artefatos que ele criou. Esses artefatos basicamente consistiam em criar um monstro e poder possuí-lo, cara. Sim, criar um monstro e poder possuí-lo. Então cada um pega o seu artefato e então cria o seu monstro. O Veldora criou um esqueleto, a Ramírez criou uma armadura, a Milen criou um slime vermelho e o Rimuru criou um ser espiritual, mas logo eles veem que os seus monstros eles eram muito fracos, e então para poder resolver esse problema, os quatro vão até Kurobe e Kaijin para poder providenciar algumas armas e armaduras. E esses equipamentos não foram brincadeira, hein? Foram vários equipamentos como foice, armaduras, espadas e até mesmo dardos. E após todos se equiparem, o quarteto simplesmente destruiu a Rebelião Verde. Cada um se focava em um estilo de batalha diferente, e combinando com os equipamentos, eles ficaram muito fortes. E após derrotá-los, o Rimuru ouve algumas coisas do grupo da Rebelião Verde, como por exemplo, a nação de origem ter dado a ordem, o que deixou um pouco suspeito, mas no final, o labirinto estava salvo, e o que restava era apenas melhorá-lo. Logo nós somos apresentados ao passado de uma reencarnada, onde o seu antigo eu era uma governante da Europa, e também ela manipulava a economia ao seu favor. Quando se tratava de dinheiro, ela fazia de tudo e usava todos. Essa mulher então morreu de velhice, mas ela acabou sendo reencarnada em um reino chamado Siltoroso, e também ficou com as suas memórias da sua vida anterior. O seu nome agora nesse mundo era Mariabel Rosso. Mariabel, mesmo depois de reencarnar, ela apenas tinha o desejo de dominar. A ganância naquela garota era simplesmente gigante. Ela tinha como objetivo dominar o mundo. E junto do seu desejo, ela conseguiu uma habilidade única. Essa habilidade fazia parte dos 7 pecados capitais. Essa habilidade se chamava ganância. E com ela, qualquer pessoa que tivesse um desejo poderia ficar ao controle de Mariabel. Bastasse que ela apenas conversasse com o alvo e sua habilidade então estaria em ação. Seria como se ela estivesse injetando um veneno no seu alvo. Mas isso tinha um problema no meio. Se o desejo do alvo fosse pequeno, Mariabel iria precisar de mais tempo para poder controlar essa pessoa. Mas também existia um outro jeito, que seria Mariabel à força poder implementar desejo na pessoa e assim poder controlá-la. A habilidade de ganância precisava ser usada com muita sabedoria, e isso Mariabel tinha bastante. Com apenas 3 anos, ela conheceu o seu avô Granbel Rosso, que era uma pessoa que fazia parte do Conselho do Oeste, que logo descobriu sobre a sua habilidade e sua verdadeira identidade. E depois deles se conhecerem, ela soube que o seu avô tinha um sonho de um mundo pacífico sob o domínio dos russos. Assim, avô e neta se juntaram, e depois de 7 anos, agora Mariabel fez 10 anos. E para o seu objetivo ser alcançado, um certo Lorde Demônio deveria estar fora do caminho. E esse Lorde Demônio era Rimuru Tempeste. Assim Mariabel começou os preparativos para poder controlar o Rimuru com a sua habilidade. E assim, depois do seu passado ser apresentado, Mariabel entra em uma sala onde estava um cara chamado Johan e também Yuki discutindo. E assim, se juntando à conversa, o Yuki diz que o Rimuru está começando a desconfiar dele e eles terão que resolver isso de alguma forma. Mariabel queria usar a sua habilidade para poder controlar o Rimuru, mas infelizmente ela ainda precisava de tempo para pensar. Então ela pensou em uma armadilha.
Para poder conseguir fazer essa armadilha, Maria Bell queria poder aproveitar a expedição que Cagalli iria fazer na base do Clema com o Rimuru. E no meio da discussão, nós podemos ver que o Yuki também está sob o controle mental de Maria Bell. Ou seja, o Yuki não passava de um fantoche também. Então, com um plano incompleto ainda, Maria Bell decidiu enviar um convite para o Rimuru entrar no Conselho do Oeste. Obviamente com aquilo sendo uma armadilha, pois ela ainda precisava observar o Rimuru por mais um tempo. E assim, o convite foi enviado. Depois dele receber o convite, o Rimuru, acompanhado de Shuna, Benimaru e Soei, vão até Ingrácia para poder fazer parte do conselho. E depois que eles chegam, eles poderiam aproveitar a hospitalidade por um dia antes da reunião. E enquanto eles se divertiam no meio do caminho, eles acabaram encontrando Hinata, que depois de pararem no lugar e conversarem um pouco, a Hinata logo diz para o Rimuru que existem armas de fogo nesse mundo, só que elas funcionam um pouco diferente. E outra coisa que ela diz era para o Rimuru se manter calmo, pois parece que o conselho parecia estar querendo provocá-lo. E o Rimuru até achou desnecessário aquele aviso, pois diferente da Hinata, ele tinha uma paciência muito maior. Assim como aviso mente, eles aproveitam o resto do dia, e no dia seguinte já era hora da reunião com o conselho. E enquanto estava a caminho da sala, o Rimuru falou com algumas pessoas no meio do caminho, onde de primeira eles receberam eles bem. Mas logo isso acabou quando dois nobres começaram a pedir favores ao Rimuru, como querer o trem mágico e arrumar alguns problemas que tinha com o Mjolnir. E aqueles simples favores foram o suficiente para acabar com o humor do Rimuru. Mas então ele conseguiu recuperar a postura, então logo se iniciou a reunião. Todos no conselho de primeira pareciam boas pessoas, mas logo foi mostrado o contrário, quando eles deram requisitos absurdos para que Tenbest pudesse fazer parte do conselho. Alguns desses requisitos ridículos era o trem mágico ser conduzido a um reino de Ingrácia, fornecer equipamentos de alto nível, o labirinto ser um tesouro para humanidade, pagar impostos e muitos requisitos ridículos. Lendo isso, em apenas 3 segundos, o Rimuru ficou completamente furioso e assim destruiu a mesa dele, deixando todos do conselho com medo. E enquanto ele tentava se acalmar, ele chegou a se perguntar se todos do conselho poderiam estar sobre alguma interferência mental, porque aqueles requisitos e ainda na presença dele eram simplesmente muito suspeitos. E então, após o Rafael confirmar, o Rimuru então remove esse controle mental sobre todas as pessoas do conselho, e logo eles serem libertados, todos começaram a agir menos arrogantemente e meio que quase se eles não pensassem nas consequências da situação deles. Eles queriam desesperadamente arrumar um mal entendido, mas antes que algo pudesse ser feito, foi escutado passos se aproximando da sala, e após eles abrirem a porta, algumas pessoas saíram. Entre eles estava o Kai, que mantinha a mesma postura arrogante e idiota dele. Junto dele estava um outro homem chamado Reiner, outra pessoa chamada Gavan e o príncipe de Ingrácia, que se chamava Eric. Eric invadiu a reunião pois ele queria derrotar o Rimuru e fazê-lo obedecer todas as suas ordens. E para isso, ele contratou Kai e Reiner para derrotá-lo. Ao ver tudo aquilo, a Hinata, que havia ficado quieta até agora, tentou fazer o Eric parar, mas ele simplesmente levou a paciência da Hinata até o quinto dos infernos. Sério, ele insulta tanto a Hinata que daria umas boas linhas aqui. A Shuna também era outra que já não estava mais aguentando ver o Rimuru sendo insultado. Ela então decidiu também entrar na briga. E eu acho que eu nem preciso dizer qual que foi o resultado, não é mesmo? Depois da Shuna e a Hinata terem dado uma surra nos soldados do Eric, o Rafael então avisou o Rimuru sobre uma aura assassina direcionada para o Eric. E após usar a percepção mágica, ele pôde ver que era uma mulher ruiva que estava segurando uma pistola. E aí então a mulher puxa o gatilho. Mas não só isso, como a arma ela só tinha um alcance de 60 metros e a mulher que estava com a pistola estava a mais de 2 km de distância. Só que então o Rimuru ele pôde perceber, a mulher além de atirar, ela também usou a habilidade Conexão Dimensional. Assim, ela conseguiu teletransportar a bala para perto da cabeça do Eric. O Rimuru, que pensou que não podia fazer nada, logo descobriu, graças ao Rafael, que poderia usar a habilidade Beelzebub para poder parar a bala. E após usar, a bala simplesmente estava na sua mão, o que deixou até o próprio Rimuru impressionado.
Mas depois da vida do Eric ser salva, o Zoe manda um dos seus clones atrás daquela mulher. O Zoe, ele logo consegue capturar a mulher que estava de sniper, e é revelado então que essa mulher era na verdade Glenda, um dos 10 grandes santos, que também estava sob o efeito da interferência mental da Maria Bell. Quando todos chegam em Tempest, o Rafael então desfaz o efeito, o que deixa Glenda revelar tudo sobre Maria Bell e Granbell. E depois de conseguir bastante informações, o Rimuru pensou que a expedição que iria fazer com Cagalli poderia ser uma armadilha, mas com uma sugestão do Rafael, seria melhor ir na onda da armadilha, para, entre aspas, demonstrar fraqueza, o que já poderia revelar mais sobre o plano da Maria Bell. E então, depois daquele dia, o Rimuru iria fingir demonstrar fraqueza e não iria mais baixar a guarda dele. No dia da exploração, o Rimuru, antes de ir até Cagalli, vestiu junto de Gobta e Melim as roupas de exploração que foram feitas exclusivamente para essa ocasião. E eu só tô falando disso porque tudo que vai acontecer daqui em diante, eu paro vocês para lembrar que esses três estão sempre com essas roupas. E isso chega a ser um pouco engraçado, e eu espero que eles adaptem isso pro anime. Bom, mas depois de eles buscarem Cagalli, os outros exploradores, e chegarem com teleporte até o local, eles foram recebidos por elfos negros que estavam morando no castelo do Clema. Eu esqueci de comentar, mas se não me falha a memória, o Clema ele tinha como escravos esses elfos negros. Se minha memória estiver errada, me corrijam aí nos comentários. Bem, todos passaram um dia aproveitando a hospitalidade e logo no dia seguinte já se começou a exploração no castelo do Clema. Eu poderia falar aqui as coisas que teve durante a exploração, que algumas foram até mesmo interessantes, mas isso aqui é um resumo, cara. Então se você quiser saber em detalhes, eu te recomendo ler a novel. Então, depois de muita exploração e algumas armadilhas, começou a ter um tremor muito grande, que de primeira pensaram que não era nada, mas começou a ter mais vezes e cada vez mais forte, o que deixou a situação um pouco estranha e suspeita. Não só isso, mas como as armadilhas que continham golems pareciam ter sido ativadas por um invasor, e enquanto tudo isso acontecia, a Melim ela teve uma reação um quanto estranha. Ela acabou arregalando os olhos e apenas disse que ela tinha algo a fazer, e vendo que a situação estava estranha, o Rimuru usa percepção mágica, e logo ele pôde perceber que o responsável por aquele tremor era na verdade o dragão do caos, que havia sido libertado do seu selo de algum jeito. Essa era uma das cartas na manga de Maria Bell, e logo após alguns contratempos, Maria Bell finalmente apareceu diante de Rimuru, mas ela não estava sozinha, ela estava junto de Kai, estava junto de um outro cavaleiro, e também de Iyuki. E após uma discussão sobre o seu jeito de pensar e após ver como a sua inimiga pensa e os objetivos dela, o Rimuru viu que não havia escolha senão lutar contra Maria Bell. Mas para a surpresa, entre aspas, dele, Maria Bell ativou uma barreira em volta do castelo, o que era a mesma barreira que deixava os monstros fracos. Mas obviamente, como o Rimuru ele não era idiota, ele tinha deixado o Gabiru, Hakurou e Souka em volta do castelo caso algo assim acontecesse. Logo após ver que o seu primeiro plano falhou, finalmente se iniciou a batalha de verdade. Shion começou a lutar contra o Yuki, Gobta se fundiu com Oranga para poder lutar contra o Cavaleiro, e Kai estava indo para cima de Rimuru, mas como ele estava sem tempo para isso e para já poder acabar logo com ele e demonstrar a sua força, o Rimuru apenas aplicou um pouco de Yuki à sua mão, e então lançou esse Yuki ao Kai, o que simplesmente matou ele e não sobrou nada dele. E após essa demonstração de poder e ver o como seu oponente era poderoso, Maria Bell logo foi para cima de Rimuru, e diferente da sua aparência, a força física dela era muito grande, mas claro, não grande o suficiente para bater de frente contra o Rimuru. Após uma curta batalha e vários golpes serem desferidos pela Maria Bell, ela então logo usou a habilidade Desejo da Morte contra o Rimuru, que era uma habilidade que poderia reverter a vontade de viver do alvo. Aquela habilidade era tão poderosa que só pelo simples fato de pensar em um dos seus subordinados ser afetado por isso, fazia o Rimuru ficar um pouco apavorado. Mas, óbvio, tirando seus coordenados, para o seu caso, essa habilidade não tinha efeito. Claro, isso também foi graças à ajuda do Rafael. Mas então, depois de evitar esse ataque, Rimuru decidiu matar Maria Bell, porque por mais que ele saiba como ela ainda era uma criança, e isso meio que acabou perturbando um pouco o Rimuru. Mas ele, sem hesitação, iria matar ela. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ele percebeu que Shion havia sido jogada para longe, e quando ele viu,
a força de Yuki estava aumentando em um nível absurdo. O Rafael então avisou que a Mariabel havia transferido o seu poder para o Yuki através da habilidade Ganância, e isso aumentou bastante o poder dele. Então, tendo que ignorar a sua inimiga, Rimuru logo entrou em um combate corpo a corpo com o Yuki, onde, por incrível que pareça, ele estava perdendo, pois logo ele descobre que o Yuki tinha uma habilidade chamada Anti-Skill, que é uma habilidade que podia desligar magias e habilidades, e por isso várias habilidades do Rimuru, ou até mesmo magias, não estavam funcionando direito. Porém, para sua sorte, apenas técnicas da espada sagrada podiam ser eficazes contra a Anti-Skill, e após muita dificuldade, o Rimuru então usou a habilidade Stormbreaker, que era uma habilidade baseada no Melt Slash de Hinata, e após usar essa habilidade no Yuki, ele conseguiu criar um buraco no peito dele, e depois de derrotá-lo, o Rimuru queria usar um ataque para poder deixá-lo inconsciente, mas logo Kagari e os outros exploradores entraram na frente, dizendo que o Yuki tinha uma força de vontade incrível, e que não iria se deixar ser controlado de novo. E por mais que após pensar que nessa situação ele estava sendo feito de vilão, o Rafael logo avisa que o Yuki parecia estar saindo da interferência mental, o que foi um pouco estranho, mas isso não era tempo agora para pensar. O Rimuru queria ajudar a Meilin contra o Dragão do Caos, mas ele precisava lidar com a Mariabel. Logo, o Yuki lhe avisa que no castelo havia algum tipo de motor mágico e de que o plano de Mariabel seria sobrecarregá-lo para poder destruir o castelo. E então foi decidido, o Rimuru iria ajudar a Meilin e o Yuki iria atrás da Mariabel. Assim, cada um foi fazer o seu papel que foi lhe dado. Mariabel estava correndo pelas ruínas, pois pelo que foi dito por Yuki, havia um motor mágico que poderia ser sobrecarregado para poder destruir as ruínas. E quando ela chegou no tal lugar em que ela acredita que havia um motor, ela não encontrou nada. E quando ela percebeu, Yuki havia aparecido atrás dela, dizendo que nunca existiu nenhum motor mágico. Foi naquele momento que Mariabel percebeu que Yuki havia mentido para ela. E não apenas isso, como ele também revelou que em nenhum momento ele realmente estava ao controle da habilidade Ganância. Ou seja, o Yuki ele estava fingindo esse tempo todo, explicando com um sorriso maléfico no rosto e rindo muito. O Yuki diz que a ganância dele de dominar o mundo era tão grande que a habilidade Ganância de Mariabel nem ao menos teve efeito nele. E olha que ele ainda tirou sarro dizendo que ele nem ao menos precisou usar a anti-skill, chegando até mesmo a desmerecer a habilidade dos pecados capitais. E depois de um breve surto da garota, Yuki então perfurou o coração de Mariabel. Então, uma aura começou a sair do corpo da jovem garota, e quando menos percebemos, Yuki estava roubando a habilidade Ganância de Mariabel. E após tirar a vida da pequena garota, Yuki havia conseguido uma nova habilidade. Rimuru finalmente tinha chegado aos céus, onde estava o Dragão do Caos e Meilin, que estava tentando selá-lo de novo, porém sem sucesso. A Meilin desesperada pediu ajuda ao Rimuru, pois ela não queria matar o seu amigo de infância. Afinal, isso é bem compreensível. O amigo dela é meio que praticamente o pai dela, já que ele usou os poderes restantes dele para meio que se tornar aquele dragão. Assim, com esse pedido de ajuda, e mesmo sem ideia, o Rimuru prometeu ajudá-la. E claro, por dentro, ele estava pedindo ajuda ao Rafael. E uma coisa que eu preciso falar aqui é que várias vezes o Rimuru afirma de que nem mesmo ele teria chance contra o Dragão do Caos. Ou seja, se não fosse pela Meilin estar lá, poderíamos muito dizer de que o Rimuru estaria bem ferrado. Mas com um plano em mente, enquanto Meilin estaria ocupando o Dragão do Caos, destruindo a sua forma astral com o Dragon Buster e a Dragon Nova, o Rimuru estaria de fininho chegando até o núcleo dele para assim poder usar o Beelzebub e também consumir a alma dele. Com isso feito, a carne viva do dragão ainda continha muito poder mágico e parecia estar prestes a explodir, mas logo o Rimuru ele já conseguiu resolver isso com um Beelzebub, assim absorvendo a carne do dragão e conseguindo também o seu núcleo. E então, junto de uma alma emulada e fundindo com os fragmentos do núcleo do Dragão do Caos, ele conseguiu criar um ovo, onde de primeira ele não estava tendo reação, mas após o Rimuru perguntar a Meilin qual que seria o nome do dragão, a Meilin diz que o nome dele seria Gaia. Então, com esse nome dado, o Rimuru nomeou o ovo de Gaia, e assim o ovo começou a ter reação. E com isso, podemos dizer que o Dragão do Caos foi reencarnado em um ovo e não iria nascer do mesmo jeito que estava.
o Rimuru praticamente deu uma segunda vida a Gaia. E também, como ele é muito feliz de poder ter seu amigo de vários anos atrás de volta, o sorriso que aquela garota deu foi o suficiente para poder deixar o Rimuru feliz. E bem, depois de fazer isso, finalmente para terminar com esse resumo, o Rimuru e a Milen voltam para as ruínas para poder encontrar o pessoal. E durante os pensamentos do Rimuru sobre o Yuki, o Rafael avisa ele dizendo que todas as ações que o Yuki tomou foi por conta própria e não pela interferência mental. E o motivo por ele não ter dito isso foi pela ingenuidade do Rimuru. Que para ficar mais fácil de entender, vamos usar como exemplo quando o Rimuru hesitou em matar a Maria Bell. O Rimuru pensou que a Maria Bell não iria mais trazer problemas, então ele não tinha visto necessidade de matar a Maria Bell. Então com essa ação do Rimuru, o Rafael decidiu tirar a mesma conclusão que o Yuki, mesmo que ele estivesse mentindo. E agora, sabendo que não poderia ser mais ingênuo, o Rimuru fez uma promessa com o Rafael, dizendo para ele não esconder mais nada e também nem mentir. E depois de saber que mais um inimigo estava em pé, e depois de fazer essa promessa com o Rafael, o Rimuru pensou que ele podia pela primeira vez sentir que o Rafael acabou sorrindo. Pois é, vocês puderam ver, o Yuki realmente não é brincadeira, cara. A Maria Bell realmente deu um grande problema, e vamos dizer, ela é bem inteligente. Bem, mas o resumo ele vai terminar por aqui, cara. O que vocês acharam desse resumo? Diz aí nos comentários, porque eu vou querer saber. O próximo resumo vai ser a parte 1 sobre o volume 11. E ele deve sair lá por quarta ou terça, eu já vou falar. Vai ter também parte 2 e os vídeos vão ser grandes. Então esperem ansiosos até lá, porque depois desse volume é onde realmente tudo vai mudar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse resumo. E então, até o próximo vídeo.